Tudo bem? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o quinto tipo, que é a classificação quanto à natureza, que foi incrementada ao longo dos últimos anos. Muita atenção, porque essa padronização ela vale para todos os entes da federação. Vamos lá então. Então eu trouxe aqui como exemplo uma receita de aluguel. Receita de aluguel a gente sabe que é uma receita patrimonial. Então qual seria a classificação padrão da receita patrimonial de aluguel? Seria essa daqui. A gente teria aqui, ó, arrecadamos 100 mil, pagamos aqui no dia 1º em dia, no dia 1º de outubro, então a gente teria o código 1, receita corrente, receita patrimonial, teria aqui o próximo X, e aqui vem o grande segredo. A gente usaria aqui o código 1. O que significa esse código 1? Significa que essa receita de aluguel, que é receita patrimonial, ela foi paga em dia. O principal dela vale 100 mil reais. Essa é a primeira conclusão. Só que vamos imaginar uma situação hipotética, que ao invés de pagar no dia 1º de 21, foi pago no dia 10 de novembro de 2021. Houve um atraso. Em função desse atraso, houve multas e juros no valor de 5 mil. Aí aqui a gente tem duas opções. A gente pode usar o código 2 para, ao mesmo tempo, trabalhar com multas e juros, ou seja, eu posso usar o código aglutinar, multas e juros e trabalhar com o código 2, ou eu posso usar multas, aqui seria o código 5, e juros de mora, o código 6. Eu estou me referindo ao último dígito aqui, tá? Você vai entender o que eu vou fazer agora. Então vamos lá, acompanhe comigo. Quando fosse no dia 10 de novembro, eu teria as seguintes opções. 1.3.x, xxx, ponto 1, no valor de 100 mil reais, que esse aqui repete. E eu teria outra opção. Eu poderia usar o código 1.x.xxx, 2, código 15 mil. Isso se eu quiser misturar multas e juros de mora. Mas se eu quiser separar, qual seria a outra opção? Ou, o que é que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer o seguinte. Eu poderia usar 1.3.x. Eu usaria aqui o código 5. Usaria o código 6. E aí, aqui seria 10 mil. E aqui seria 5 mil. Ou seja, eu tenho duas opções. Ou eu uso o código 2 misturado com os 15 mil, ou eu uso o código 5 e 6 separando o que é multas do que é juros de mora. 10 mais 5. Quem vai decidir isso? O Estado, o município ou a própria União. É importante deixar que a classificação permite você, inclusive, separar o principal de multas e juros de mora. E aí vem outra, mas suponha que isso não foi pago em 2021, em que em 2022 isso foi escrito em dívida ativa, e que o valor em dívida ativa seria 150 mil. Lembrando que essa dívida ativa de aluguel. Aí vem a pergunta que pode cair na sua prova. Dívida ativa de aluguel continua sendo receita patrimonial? Resposta, sim. Como seria a nossa solução aqui agora? Seria da seguinte forma. A gente teria aqui o código 1.3.x, ponto 3, que é a dívida ativa, no valor de 150 mil. Ou seja, como é que eu vou identificar a classificação da receita, que isso aqui é uma dívida ativa no código 3? Então, toda dívida ativa, que é o arrecado hoje, essa dívida ativa recebe o código 3 aqui no final, no tipo. Como essa dívida ativa está dentro de receita patrimonial, essa dívida ativa faz parte da receita patrimonial. E para fechar, suponho que eu atrasei o pagamento dessa dívida ativa, eu sou o contribuinte, aí eu teria as seguintes hipóteses. Teria 1.3, 150 mil, e teria aqui 1.3, aí só para fazer aqui a mesma coisa. Aqui eu poderia usar o código 4, e aqui eu poderia usar o código 7 ou o código 8, até para fazer o mesmo paralelismo que a gente fez aqui. Então aqui eu teria 1.3.x e usaria o código 4, somando tudo, que deu 30 mil. Ou, segunda hipótese,
eu poderia decompor a multas e os juros. Aí eu faria da seguinte forma. Eu usaria 1.3. Aqui seria o código 7, no valor de 20 mil. E aqui seria o código 8, no valor de 10 mil reais. Ou seja, eu teria duas hipóteses. Sempre eu teria que ter esse cara aqui. Mas eu poderia ter ou esse, ou esses aqui de baixo. O principal sempre repete. Então, moral da história. Como é que eu contabilizo multas, juros de mora e dívida ativa de uma receita de aluguel? Ela continua sendo receita de aluguel, receita corrente patrimonial. Ou seja, a classificação por tipo, ela permite que se acompanhe a evolução da receita ao longo do seu ciclo de vida. Não é porque uma receita foi inscrita em dívida ativa que ela perde a conexão com a sua origem. Até a próxima. Fiquem com Deus.